Boa tarde. O seu nome completo, por favor? Eduardo Aikel, Eduardo Aikel, senhor é brasileiro, seu estado civil, casado, sua profissão, economista. o seu endereço completo, por favor? É Avenida dos Holandeses, número 222, apartamento 901, Ponta da Areia. Ponta da Areia. Ok. Seu Eduardo, o senhor é representante da empresa autora. Sim. Na qualidade de representante da empresa autora, o senhor pode nos descrever a sua relação comercial com a requerida? Relação comercial da empresa autora com a requerida? Olha, a relação comercial, ela se dá de uma forma que você, aqui, por exemplo, em São Luís, nós temos uma gerente, que é a moça que está aí fora, é praticamente nula a relação comercial, que eu digo, entendimentos. Por quê? Porque a empresa, a sede é lá em São Paulo, e aqui a gerente não tem autonomia para resolver certas situações. Então, vamos lá. O contrato é desde 1997. Exato. Ele tem prorrogação automática. O senhor pode explicar o mecanismo de prorrogação automática dele? Esse processo, esse contrato, ele é originário da ESSO. Sim. Quem fez esse contrato foi o antigo proprietário, que era uma cooperativa, aquilo. O antigo proprietário do posto. Do posto. Sim. Né? Então, nós assumimos, quando compramos o posto. Em que ano? Em 2002. Né? Quer dizer que, então, o aditivo de 2000 já não foi feito pelo... Eu não fiz nenhum aditivo com a ESSO. Já encontrei um contrato original e mais um aditivo. Sim. Né? E vínhamos... O senhor fazia parte dessa cooperativa? Não. Sim. Não. E vínhamos cumprindo. Né? Aí, então, a ESSO, parece que por uma política dela, saiu do país. Sim. Né? E parece que vendeu o ativo e passivo para a COSAN, que é uma empresa lá de São Paulo. E, posteriormente, a COSAN se uniu com a Shell e criaram uma empresa chamada Raizen, né? Então, o que aconteceu? A Shell nos procurou. Em que ano? Em 2000, eu acho que 2008, já em 2000. Não, em 2010, deve ter uns 7 anos. Sim. Tá? Nos procurou para comunicar que tinha acontecido isso, que ela tinha comprado ativo, passivo, né? E ela continuou me fornecendo combustível, como era, né, com a ESSO, né? E nós tínhamos uma dívida com a ESSO, fizemos uma consolidação com a Shell já, pagamos tudo, não devemos um centavo para a distribuidora. E eu sempre tentando resolver a situação. Aqui passaram mais de 6 gerentes já. Acho que essa moça já é a 6ª ou 7ª. E nunca tive sucesso. Né? Mas sucesso em quê? Qual é a sua pretensão? Qual é a pretensão da empresa? Era exatamente fazer uma repactuação de contrato. Por quê? Porque o contrato que eu tinha já tinha 20 anos e, pelo que ele consta, ainda tem mais 20 anos a ser cumprido. Por quê? Porque foi assinado dessa forma. De que forma? Por que mais 20 anos? Porque a galonagem que eles exigem, que eles estão fazendo cumprir, a galonagem já não é mais o prazo. O prazo se extinguiu com 12 anos e era renovável por mais 12. Sim. Não houve essa renovação por mais 12? Não houve. Foi feito a revelia. Houve uma renovação por 14 meses? Sim. Seria mais... A Shell, quando veio para falar comigo, eu fiz com ela um contrato porque eu tinha que fazer, não podia ficar... Em 2012? Exatamente. Então, eu fiz com ela, tá entendendo? Se você ver lá no contrato, existe uma cláusula que, se eu atingisse uma certa galonagem, a gente faria uma repactuação. Mas o mercado em São Luís e a política de preço da companhia nunca nos deixou cumprir. O senhor consegue atingir essa galonagem com a gasolina? Não consigo. Não consigo, até porque no contrato também consta para vender o etanol.
E nós Não, não eu sei, estamos- mas só do que diz respeito à gasolina, o senhor consegue atender? Isso aí depende de vários fatores, doutor, porque a política de preço da companhia, ela é tipo assim, asfixiante. Em cima Eu do sei, mas a revendedor. pergunta é a seguinte: pelo que eu vi do contrato, são 3 produtos: gasolina, etanol e lubrificante. É lubrificante. O senhor atinge, desses 3, o senhor atinge as metas em relação, já atingiu as metas em relação Não, a nenhum dos 3? nenhum dos 3 não se consegue. Primeiro que o etanol não se comercializa mais. Não se comercializa o álcool? Não, lá no posto não. Por quê? Eu não, porque não se consegue a margem para trabalhar. Se você for ver, muitos postos não vendem mais etanol. Por quê? Porque não se consegue. A margem é muito, você até perde. E o etanol, se você deixar muito tempo no tanque, ele vai embora. Ele é mais volátil. Então, ninguém consegue mais vender etanol, são poucos postos. Né? Então, o lubrificante, ali no nosso posto, nós já não vendemos há muito tempo. Por quê? Porque a nossa área são de, como se diz, uma área mais nobre, as pessoas têm carros novos, todo mundo vai para revender, fazer as revisões. É muito difícil você vender óleo lubrificante ali. Sim. Num bairro mais popular, não, você completa. Então, nós não vendemos há muito tempo. E Na gasolina? verdade, no contrato, a gente só vende a gasolina. E o diesel que nós vendemos não está no contrato. A galonagem do diesel vendida é Eu vendo, só que não consta no contrato. Eu estou vendendo sem ter contrato, o diesel. Mas a inicial só fala no álcool. No álcool. Eu botei o diesel por vontade própria, não foi ela que me obrigou. Que seja justo isso. Por quê? Porque existe uma procura, uma demanda. O depoimento é pessoal, doutor. Por favor. O depoimento é pessoal, doutor. Tudo que o senhor tem que falar, o senhor fala nas razões finais. Vamos continuar, doutor. Pediria que o senhor não interrompesse. Tá? Depoimento é pessoal. Me diga uma coisa. Então, qual é a revisão que o senhor pretende? O que é que o senhor pretende? Eu Sim. pretendo fazer com a companhia um contrato dentro dos moldes que hoje são praticados no mercado. E quais são esses moldes? Os moldes são contratos no máximo de 5 anos, Sim. com uma galonagem compatível com o posto, E qual seria essa galonagem compatível? numa média de 150 mil litros mês, Gasolina? de todos os produtos. De todos os produtos. No caso, a nossa é diesel e gasolina, Sim. 150 1.000 litros por mês. mil litros por mês. Né? E é só isso que nós queremos. E quando você faz uma renovação ou uma repactuação, você tem uma contrapartida da companhia. Sim. Me diga uma coisa, os tanques, as bombas, elas são da companhia? Não, então todos nossos. Aquele contrato inicial de comodato, ele... Não, já pagamos tudo, não devemos nada. As bombas ela mesmo levou, tirou de lá, não temos nada. Lá ela não tem nadinha lá no posto. Todos os tanques e bombas são de propriedade do posto? Tudo. E eu ainda sou obrigado a hipotecar um terreno meu, porque lá são 2 registros que eu tenho naquele imóvel. Um de 1.200 aqui na frente e o de 800 atrás, que dá 2.000. O 1.200 metros é hipotecado por quê? Para garantir o cumprimento do contrato. Quer dizer, eu não devo nada para a companhia e tenho um imóvel avaliado em mais de 2 milhões, 3 milhões, no nome da companhia, hipotecado. Me diga uma coisa, e quando foi que o senhor fez a aquisição de todo esse equipamento? Porque nos autos, o contrato que tem é um contrato de comodato, que daria para o senhor utilizar esse equipamento. Quando eu comprei, era só as bombas, que eram da companhia. Se eu observar bem, ver. Elas foram, acho que tem mais de 10 anos que as originais foram tiradas de lá e eu coloquei essas novas. E o tanque? Também é nosso, não tem. Os tanques nunca foram da Shell. Nunca foram da ESSO, Shell? Não, Nunca foram da ESSO? não. Eram só as bombas, porque eram móveis, né? É mais fácil você... Sim, mas os tanques sempre foram do posto. Sempre foram do posto, entendi. Então, a exclusividade, ela se dá como? Por quê? Por que dá essa exclusividade? Com a companhia? Exatamente.
por conta deste contrato que existe. Você não pode... Quer dizer que o senhor não opera com nenhum equipamento deles? Nada. Só o combustível. A única obrigação deles é a distribuição. É entregar o combustível e eu pagar. Que isso tem sido feito religiosamente. Não devemos um centavo para a companhia. A única coisa que a companhia faz é isso, entregar o combustível. Nada mais. Ali no posto ela não tem nada. Loja de conveniência. Pelo contrário, ela tem uma hipoteca de um terreno meu. Ela fez para pegar ainda coisa minha. Entendi. Doutor, o senhor tem pergunta? Tem. O senhor pode falar no microfone, doutor? Está gravando já? Já, sim, senhor. Posso perguntar direto? Pode, direto. Certo. Eu queria saber se em 2012 foi feito algum aditivo contratual. Eu preciso ver, realmente, eu sei que eu fiz com a Shell, com a Petróleo Sabá, uma intenção de um contrato onde haveria um cumprimento para poder exatamente a gente depois tentar fazer um contrato de 5 anos. Certo. Mas o senhor assinou algum aditivo contratual em 2012 ou não? Sim, assinei. Ok. A próxima pergunta é se ele já recebeu alguma bonificação de R$60 mil da Promovida. Eu não recebi para mim. Foi para poder... Eles queriam tirar a imagem do posto que era essa. Eu disse que eu não faria. Eu não ia gastar meu dinheiro para fazer isso. Aí eles disseram que dariam. O dinheiro foi... E eles que compraram, não foi nem eu. Quem trouxe o material para fazer a nova imagem Shell foi a própria companhia. Eu não peguei um centavo, esse dinheiro nunca entrou na minha conta. Doutor, só para esclarecer, na verdade... Doutor, você pode continuar a pergunta, eu conheço o processo, tem um aditivo, tem lá na parte final do aditivo, R$60 mil. Não, mas só para esclarecer que a minha pergunta não foi se ele recebeu, mas se Sim, foi claro, destinado para... Eu respondi. Tudo bem. Foi, para mudar a imagem. A próxima pergunta é se a RE, em algum momento, ao longo desses 20 anos do contrato, se ela deixou de cumprir o contrato, se deixou de fornecer material, se deixou de fornecer combustível, ou algum insumo, ou algo relacionado à sua atividade. Não, de maneira nenhuma. Sempre me forneceu, assim, vendeu, não forneceu. Nunca me deu nada. Certo. E nesses 20 anos, o senhor já registrou, fez outras reclamações relacionadas ao contrato? Não, sempre fazia formalmente com os gerentes, vieram até diretores falar comigo. Esta última vez veio um agora, há um mês atrás, um senhor chamado Matheus, que veio me procurar para fazer um acordo. Não sei se por conta dessa ação que nós entramos, mas ele chegou para fazer um acordo comigo. Eu disse, olha, existe um processo, eu não vou tirar o processo, mas ele me fez a proposta claramente e eu disse que ia responder. Passou-se um tempo, eu fiz uma contraproposta. Eles nunca me responderam. E ficou, então, no ar. Né? Mas sempre tentei resolver esse assunto. A única coisa que me incomodava era esse contrato que, no meu entender, era uma coisa... Eu já disse, eu vou morrer e não vou cumprir o contrato. Já se passaram 20 anos, e pelo que estava, mais 20 anos. Nós procuramos a justiça para tentar resolver uma situação que eu até gostaria que eles tivessem algum caso similar ao nosso, né? Nem no Maranhão, no Brasil, onde um revendedor tivesse 40 anos de contrato. Doutor, eu não tenho mais perguntas. obrigado, doutor.